pessoas que parecem viver fora do tempo. Não importa quantos anos acumulem em sua certidão de nascimento, seu rosto conserva algo difícil de explicar. Um brilho particular, um olhar vivo, uma energia que pertence a alguém muito mais jovem. Quando você as vê, algo em você se pergunta: qual é o seu segredo? A ciência tem suas respostas, claro. Fala de genética favorável, de bons hábitos alimentares, de rotinas de exercícios e descanso adequado. E embora tudo isso tenha o seu peso, há uma dimensão deste fenômeno que a biologia sozinha não consegue explicar totalmente. Uma dimensão que as tradições espirituais mais antigas do mundo conhecem há séculos e que hoje, curiosamente, a ciência moderna está começando a validar. O que aconteceria se a idade que você projeta para o mundo não dependesse unicamente dos anos vividos, mas de algo muito mais sutil? Da frequência vibratória da sua energia interior? Do grau de harmonia entre o seu corpo, a sua mente e a sua alma? Se alguma vez alguém lhe disse que você aparenta menos idade do que tem, talvez valha a pena se perguntar: isso é uma coincidência? Ou há algo na sua forma de viver e de vibrar que comunica ao mundo uma versão mais luminosa de você? Hoje vamos explorar justamente isso. Vamos percorrer os ensinamentos de tradições milenares, do taoísmo ao hermetismo, do hinduísmo ao budismo, para descobrir o que os sábios de todos os tempos disseram sobre a relação entre a espiritualidade e o envelhecimento. E, mais importante ainda, vamos ver como você pode aplicar esse conhecimento na sua própria vida. Porque é possível que o tempo, tal como o entendemos, seja mais uma construção mental do que uma realidade absoluta. E é possível que a verdadeira juventude não se encontre em nenhum pote de creme, nem em nenhum procedimento estético, mas no estado profundo do seu ser. Acompanhe-me. Esta viagem está apenas começando. O que as tradições antigas sabiam. Ao longo de toda a história humana, as grandes civilizações compartilharam uma crença que hoje nos pode parecer surpreendente: a de que a aparência externa de uma pessoa é o espelho do seu mundo interior. Não se tratava apenas de uma metáfora poética. Era uma compreensão profunda de como funciona a energia que habita no ser humano. A filosofia hermética, uma das correntes de pensamento mais influentes da antiguidade, sintetizou isso em um princípio que continua ecoando hoje: como é dentro, assim é fora. Esta frase não é apenas um slogan motivacional. É uma descrição de como a realidade interna de uma pessoa, suas emoções, suas crenças, sua vibração energética, acaba se expressando inevitavelmente em seu corpo, em seu rosto, na presença que ela projeta. Quando alguém cultiva genuinamente a paz interior, quando pratica o amor próprio de maneira sustentada e constrói uma vida harmoniosa, seu corpo responde a isso. Torna-se um veículo de saúde e vitalidade. Pelo contrário, aqueles que vivem presos no ciclo do estresse permanente, do medo crônico e da negatividade constante, costumam envelhecer de forma mais acelerada. Seu corpo também responde a isso, mas de maneira diferente. Os mestres do taoísmo, a antiga filosofia chinesa, tinham um conceito central chamado Jing, a energia vital com a qual cada ser humano nasce. Esta energia, segundo eles, é como uma chama que pode ser conservada ou dilapidada dependendo de como vivemos. Aqueles que a preservavam por meio da meditação, de uma alimentação cuidadosa e de uma atitude de serenidade emocional podiam retardar notavelmente o processo de envelhecimento. Não era raro que mestres taoístas de idade avançada conservassem uma vitalidade e uma aparência que desafiavam os anos. Para eles, longevidade e espiritualidade não eram conceitos separados, eram inseparáveis. No hinduísmo e no budismo, o conceito equivalente é o prana, a energia vital que circula através dos centros energéticos do corpo, conhecidos como chakras. O ensinamento central é que, quando esses centros estão equilibrados e o prana flui livremente, o desgaste físico desacelera de maneira significativa. Os yogis dedicaram suas vidas a desenvolver técnicas precisas, especialmente o pranayama, ou controle consciente da respiração, e a meditação profunda,
para conservar essa energia vital e evitar o envelhecimento precoce. Inclusive, dentro da tradição judaico-cristã, encontramos este mesmo eco. O livro do Êxodo relata que, quando Moisés desceu do Monte Sinai após 40 dias de comunhão direta com o Divino, seu rosto irradiava uma luz tão intensa que os outros não podiam olhar diretamente para ele. Esse brilho era interpretado como a consequência visível de sua conexão com uma fonte de energia superior. Sua aparência tinha sido transformada pelo seu estado espiritual. Tradição após tradição, cultura após cultura, a mensagem é a mesma. O corpo não mente. O que acontece dentro se vê fora. E o interessante é que a ciência moderna, embora com outra linguagem, está chegando a conclusões semelhantes. Estudos sobre estresse oxidativo demonstraram que as emoções negativas sustentadas no tempo, a ira, o ressentimento, a ansiedade crônica, aceleram o desgaste celular em nível biológico. Enquanto isso, práticas como a meditação, o cultivo da gratidão e o desenvolvimento de um senso de propósito têm mostrado efeitos mensuráveis na longevidade celular. O corpo envelhece de forma diferente quando a alma está em paz. O tempo é uma ilusão. A vibração é tudo. Aqui chegamos a um dos conceitos mais fascinantes e talvez mais radicais de toda esta exploração. Os sábios da antiguidade sustentavam que o tempo, tal como o percebemos, não é uma realidade objetiva e imutável. É, em grande parte, uma construção, e que a verdadeira medida da idade não se encontra nos números de um calendário, mas na frequência vibratória da energia que cada pessoa emite. Desde a alquimia medieval até os ensinamentos herméticos mais sofisticados, existe um princípio que se repete constantemente. A energia que você emite é a energia que se manifesta em seu corpo físico. Não como figura retórica, mas como descrição literal de um processo energético real. Quando uma pessoa habita emoções de alta vibração, gratidão genuína, amor incondicional, paz profunda, alegria autêntica, seu campo energético se fortalece. Cria-se uma espécie de escudo protetor, um estado de coerência interna que literalmente retarda o desgaste celular. O corpo, nessa frequência, funciona de maneira diferente. Regenera-se melhor. Deteriora-se mais lentamente. A ciência começou a documentar este fenômeno com suas próprias ferramentas. Pesquisas sobre os telômeros, as estruturas que protegem nossos cromossomas e que se encurtam com o tempo, revelaram que as pessoas que praticam meditação de maneira regular apresentam telômeros significativamente mais longos que a média para a sua idade. Isso significa, em termos biológicos concretos, que suas células envelhecem mais devagar. Pelo contrário, as emoções densas e de baixa vibração, o medo que não se liberta, a culpa que se arrasta, o ressentimento que se acumula ano após ano, tem o efeito oposto. Bloqueiam o fluxo natural da energia vital, desarmonizam os centros energéticos do corpo e aceleram o envelhecimento de dentro para fora. As tradições esotéricas sempre insistiram na importância de liberar as cargas emocionais não resolvidas, precisamente porque entendiam que essas cargas acabam se inscrevendo na aparência física. Em rugas precoces, na perda do brilho nos olhos, em uma fadiga que não cede. Esta energia sutil que dá vida ao corpo tem muitos nomes, dependendo da tradição que a nomeia. Na medicina chinesa é conhecida como Qi. Na Índia, como já mencionamos, chama-se Prana. Nos ensinamentos esotéricos ocidentais é denominada simplesmente energia vital. Os nomes variam, mas a descrição do fenômeno é surpreendentemente consistente através de culturas que nunca tiveram contato entre si. A pergunta que surge naturalmente é: como se trabalha com essa energia de maneira prática? As tradições apontam vários caminhos. O primeiro é a respiração consciente. Os iogues ensinam que a maneira como respiramos é um dos fatores mais diretos na preservação da energia vital. Uma respiração profunda, lenta e consciente conserva e acumula essa energia. Uma respiração superficial e agitada, aquela que muitos de nós temos como hábito inconsciente durante o dia,
a esgota de maneira precoce. Dedicar apenas alguns minutos por dia ao pranayama pode fazer uma diferença notável em como o corpo se sente e se vê. O segundo caminho é a meditação e a presença plena. Quando a mente se aquieta e a consciência se ancora no momento presente, a produção de hormônios do estresse diminui. O sistema nervoso se regula e a energia que normalmente se dispersa em preocupações sobre o passado ou o futuro fica disponível para a regeneração do corpo. Uma prática meditativa sustentada se traduz, entre outras coisas, em uma pele mais luminosa, em um olhar mais claro e em uma presença mais magnética. O terceiro caminho são os movimentos energéticos, o Tai Chi, o Qigong, o Yoga. Estas disciplinas não são simplesmente exercícios físicos. São sistemas completos para desbloquear a energia estancada no corpo e permitir que a força vital circule livremente por todos os tecidos e órgãos. Quando essa circulação se restaura, o corpo pode se nutrir e se regenerar de uma maneira que o exercício convencional não consegue da mesma forma. E, finalmente, estão as emoções de alta vibração como prática deliberada. O amor, a compaixão e a gratidão não são simplesmente estados emocionais agradáveis. São, sob a perspectiva energética, verdadeiros elixires da juventude. Aqueles que os cultivam de maneira intencional e frequente acabam irradiando algo, que é muito difícil de definir com precisão, mas que todos reconhecemos quando vemos. Uma luz particular, um calor, uma vitalidade que muitas pessoas interpretam instintivamente como juventude. Há, além disso, um nível ainda mais profundo, que tem a ver com a maneira como nos percebemos. A frase, a idade é apenas um número, encerra mais verdade do que costumamos reconhecer. A mente subconsciente é, de certa forma, o arquiteto da realidade física que habitamos. Se você constantemente reforça a crença de que o tempo o desgasta, que cada ano que passa lhe rouba algo, que a deterioração é inevitável e irresistível, seu corpo receberá essa instrução e a executará com fidelidade. Em contrapartida, se você cultiva a convicção profunda de que é um ser atemporal, que sua essência é eterna e que a energia vital o nutre de maneira constante, sua aparência começará a refletir essa realidade interior. Isso não é magia. É a compreensão de que a mente e o corpo não são entidades separadas que coexistem sem se influenciar. São um sistema integrado onde o que acontece em um inevitavelmente repercute no outro. O alma que não envelhece, evolução espiritual e aparência. Além da biologia e da gestão da energia vital, existe outra dimensão deste fenômeno que as tradições espirituais exploraram com profundidade: o estado evolutivo da alma. Em muitas correntes do pensamento espiritual, o corpo físico é compreendido não como a totalidade do ser, mas como um veículo temporário que abriga uma essência imortal. E essa essência, a alma, tem sua própria história, seu próprio grau de madureza, seu próprio nível de desenvolvimento. Alguns ensinamentos sustentam que as almas em estágios mais iniciais de sua evolução tendem a envelhecer mais rapidamente, porque ainda estão profundamente enredadas nos padrões kármicos densos do mundo material. Enquanto isso, as almas que transitaram por múltiplos ciclos de experiência e aprendizado, que acumularam sabedoria ao longo de muitas encarnações, projetam uma energia mais refinada e equilibrada. E essa energia se reflete em uma aparência que parece desafiar o passar do tempo. Os místicos de diversas tradições afirmam que, quando a alma atinge certo limiar de consciência, o tempo deixa de afetá-la da mesma maneira que afeta aqueles que vivem desconectados de sua natureza espiritual. Isso explicaria por que algumas pessoas, apesar de terem mais anos de vida que outras, irradiam uma vitalidade e uma presença magnética que as faz parecer atemporais. Não estão desafiando o tempo no sentido de lutar contra ele. Simplesmente o transcendem, porque vivem em um estado de plenitude e conexão com sua essência que vai além do relógio. A numerologia esotérica adiciona outra camada interessante a esta compreensão.
Segundo esses ensinamentos, certas configurações numéricas na data de nascimento, especialmente os chamados números mestres como o 11, o 22 e o 33, indicam uma conexão particular com planos superiores de consciência, o que se traduziria em uma energia mais elevada e, consequentemente, em uma aparência mais fresca e luminosa ao longo dos anos. A astrologia esotérica, por sua vez, associa certos signos do zodíaco, Aquário, Gêmeos e Libra, entre eles, a uma energia naturalmente juvenil que se mantém independentemente da idade cronológica. No hinduísmo e no budismo, os textos sagrados mais antigos falam dos corpos luminosos que desenvolvem aqueles que alcançam estados avançados de desenvolvimento espiritual. Descreve-se como os grandes yogis e mestres espirituais emitem um brilho visível, uma luminosidade que faz com que sua presença pareça fora do tempo. O mesmo fenômeno que os textos hebreus descreveram no rosto de Moisés ressoa aqui com a mesma linguagem. Mas, e isso é crucial, esses ensinamentos não reservam essa possibilidade exclusivamente para os iluminados ou os iniciados. A mensagem é que qualquer pessoa pode integrar esses princípios em sua vida cotidiana e começar a refletir essa juventude energética que transcende a idade biológica. Como aplicar isso na sua vida diária? Chegou o momento de trazer todo esse conhecimento para práticas concretas. O que você pode fazer hoje, na sua vida diária, para começar a cultivar essa vibração que rejuvenesce de dentro para fora? O ponto de partida é compreender, de maneira genuína e não apenas intelectual, que a mente influencia diretamente o corpo. Os pensamentos de preocupação, estresse e medo sustentados no tempo geram bloqueios reais no fluxo de energia vital e aceleram o processo de envelhecimento. Enquanto isso, a gratidão sustentada, a alegria cultivada e a paz interior praticada criam uma vibração expansiva que se expressa em uma aparência mais fresca e vital. No plano da mente e da energia, a meditação diária é talvez a prática mais poderosa e acessível que existe. Conectar-se com o silêncio interior, mesmo que seja por 15 minutos a cada dia, ajuda a reduzir a inflamação celular, a regenerar os tecidos e a criar um estado de coerência interna que se expressa visivelmente no corpo. Você não precisa ser um especialista, só precisa de consistência. As afirmações positivas trabalham sobre a programação do subconsciente. Frases como "Meu corpo reflete a juventude do meu espírito" ou "Sou um ser de energia pura e renovada" não são autoengano. São instruções que você dá à sua mente subconsciente para que reoriente seu programa em direção à vitalidade, em vez da deterioração. O riso e o jogo são, literalmente, remédios. A capacidade de se maravilhar, de desfrutar das coisas simples, de brincar com a vida, mantém acesa uma chama na alma que se expressa no olhar e no rosto. Não deixe que a seriedade excessiva lhe roube essa chama. No plano da alimentação, os alimentos vivos, frutas e verduras frescas, alimentos naturais minimamente processados, têm uma vibração energética alta que eleva a frequência do corpo. Não é apenas nutrição, é energia que você incorpora literalmente cada vez que come. Os ultraprocessados e os alimentos artificiais têm o efeito contrário. Geram densidade energética e aceleram o envelhecimento celular. Não se trata de se tornar perfeccionista com a alimentação, mas sim de caminhar conscientemente em direção ao que nutre em todos os níveis. Inclusive, a água pode se tornar uma prática espiritual. Bebê-la com intenção, segurando-a entre as mãos e programando-a mentalmente com palavras como vitalidade, juventude e renovação. É uma prática que você encontra em tradições diversas e que tem seu próprio valor simbólico e energético. No plano da conexão com a natureza, o corpo se recarrega de uma maneira particular quando está em contato direto com a natureza. Caminhar descalço sobre a terra, uma prática conhecida como earthing ou grounding, equilibra o sistema nervoso e revitaliza o corpo em nível celular. Os banhos de sol conscientes, recebidos de maneira moderada e atenta, ativam a produção de vitamina D e regulam os biorritmos naturais do organismo.
O contato com a água natural, rios, lagos, o mar, limpa o campo energético das cargas acumuladas durante o dia a dia. No plano da vibração e do ambiente, seu campo energético é sensível ao ambiente em que você se move. As energias tóxicas, o drama constante, os ambientes de queixa e negatividade crônica drenam a vitalidade e envelhecem. Cercar-se de ambientes harmoniosos, de pessoas que elevam a sua frequência, de conversas que nutrem, faz uma diferença que eventualmente se torna visível. O sono de qualidade é um dos segredos mais subestimados do rejuvenescimento. Durante o sono profundo, o corpo executa seus processos mais importantes de regeneração celular. Cuidar desse tempo não é um luxo, é uma necessidade biológica e energética. No plano do propósito, as pessoas que vivem com um sentido claro de propósito, que sabem para que estão aqui e que dedicam energia ao que genuinamente as apaixona, irradiam algo que não tem equivalente em nenhum tratamento externo. Essa energia de expansão, de missão cumprida, de vida vivida com intenção, se expressa no corpo como vitalidade e no rosto como luz. Descobrir sua vocação, dedicar tempo ao que realmente faz você se sentir vivo, ajudar os outros a partir de um lugar genuíno de serviço, escutar sua intuição e agir em conformidade. Tudo isso mantém o fluxo energético em um estado de harmonia que o passar dos anos não pode apagar facilmente. Reflexão final. Depois de todo esse percurso, pelos ensinamentos dos yogis e dos taoístas, pelas tradições herméticas e pelo hinduísmo, pelo que a ciência moderna está começando a confirmar com suas próprias ferramentas, chega o momento de integrar. A juventude não é apenas uma questão de biologia, tampouco é apenas questão de genética favorável ou de bons hábitos externos. É, em sua dimensão mais profunda, uma manifestação do estado da alma. Quando o ser interior está em harmonia real, não como uma performance, mas como um estado genuíno, o corpo reflete essa energia de maneira natural. O tempo, tal como o percebemos no plano espiritual, não é uma barreira intransponível. É, em grande parte, uma construção mental. E quando nos alinhamos com a nossa essência mais elevada, começamos a transcender as limitações que impomos ao tempo. As pessoas que vivem com entusiasmo genuíno, com curiosidade ativa, com amor real pela vida, costumam parecer mais jovens, porque sua energia não está aprisionada no peso do passado, nem consumida pela ansiedade do futuro. Habitam o presente. E o presente, esse eterno momento onde a vida acontece de verdade, não envelhece. O corpo é a projeção do que acontece no campo energético. Cuidar da sua vibração, como você pensa, como sente, como se conecta com a energia que o cerca, é a estratégia de rejuvenescimento mais profunda e duradoura que existe. E lembre-se, viva com propósito e paixão. Cuide do seu campo vibracional. Mantenha-se presente, flua com a vida em vez de resistir a ela. O segredo de parecer jovem não está em uma fórmula mágica. Está em como você escolhe viver cada dia. Escreva nos comentários a frase: "Minha alma não tem idade, minha energia é eterna". Leio você nos comentários. E se este conteúdo ecoou em você, compartilhe-o com alguém que precise lembrar que a juventude mais duradoura vem de dentro.